A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, esteja com todos nós, pastor Silas Rebouças Nobre, mais uma vez no YouTube para trazer uma meditação. Hoje o tema sugerido é o tema clareza, baseado em o profeta Zacarias, capítulo 1, que diz: no 8º mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Beraquias e filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais, portanto diz-lhes: assim diz o Senhor do Exército, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamaram nos primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem lhe entenderam. No versículo 7 diz: no 24º dia do mês, o 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murtreiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achava cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-lhe o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são. Então respondeu o homem que estava entre as murtreiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. O profeta Zacarias, Ageu e Malaquias são os 3 profetas pós-exílio, ou seja, depois que o povo de Deus foi tirado da Babilônia, de volta à sua terra. Ali então começou um novo período de vida na terra dos judeus, até que teve um período de silêncio, de cerca de 400 anos, e assim chegasse a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Deus veio a este mundo na pessoa do seu Filho. Aí você lê um texto como esse que eu acabei de ler de Zacarias, você fica um pouco grilado, porque até Zacarias, meu Senhor, quem são esses? Se ele perguntou, muito mais nós perguntamos. Então, quem são esses cavaleiros? Quem são esses cavalos vermelhos, baios e brancos? Né? Naturalmente, entre as murtas e Vale Profundo, talvez se você fosse querer que eu fizesse alegorias na interpretação do texto bíblico, você teria talvez uma faca no queijo, ou uma goiabada com queijo, ou seja, um prato pronto para dizer assim: ah, tá vendo? Cavalos vermelhos entre as murtas e Vale Profundo. Ah, então é aquilo que nós estamos vivendo. Bom, nós não vamos fazer então essa associação, não é, com a política brasileira, porque para mim a clareza desse texto, pedaço que eu vos li do profeta Zacarias, é o que está no versículo 3 e o versículo 4, quando Deus, por meio do profeta, diz: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, não seja como vossos pais, que endureceram os corações e não se arrependeram e não se voltaram para mim. Bom, o texto mostra uma coisa muito interessante, aliás, em todo esse livro do profeta Zacarias, é que fala da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando fala desses cavalos e dessas assolações sobre a terra, está falando como juízo de Deus sobre a terra, Aí sim, essa é a clareza verdadeira do texto que nós estamos hoje tratando. O tema é clareza, então nós queremos tratar que o ponto importante é que há o juízo de Deus. Teve e há, e haverá. E que se aproxima cada vez mais o dia do retorno, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é Senhor da história e está trabalhando com a humanidade.
está trabalhando com toda a história para chegar ao seu ápice, o seu propósito final. Porque tudo debaixo do sol tem o propósito de Deus. Não é? Então, no tempo de Zacarias, por exemplo, o governo era o governo persa, Dario. Não é? E depois teve o governo macedônico, que dominou o mundo inteiro, através de Alexandre e dos seus 4 generais sucessores. E o que houve, então? Eles implantaram o helenismo, e no helenismo uma língua universal, que foi a língua grega. Por isso o Novo Testamento foi todo escrito em língua grega. Veja, então, que o mundo foi preparado para receber o Natal, para receber o Senhor Jesus Cristo, a encarnação de Deus. Bom, não é diferente. Realmente, nós estamos vivendo uns tempos difíceis e estamos vivendo com clareza a montagem de um cenário que aponta para o homem da iniquidade, como diz a Bíblia, ou seja, do anticristo, de um governo mundial, de um governo de hostilidade a Deus, à igreja e às coisas de Deus. Esse quadro está sendo claramente montado nos nossos dias, e o profeta Zacarias nos adverte para isso. Então, qual é a solução? Não está desapercebido, não está desavisado. Deus quer que estejamos nos seus caminhos, que nos arrependamos, que voltemos para Ele, porque Deus, evidentemente, tem um livramento para o seu povo, como teve no passado. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre sobreviveu e sobreviverá até o dia em que Jesus Cristo vier. Em qualquer regime e situação, em qualquer momento da história, ela sempre sobreviveu e há de sobreviver. Como disse Jesus, registrado em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é uma grande verdade e um consolo, portanto, para nós, não é? Então, a clareza está nesse tempo não imediato, mas num tempo imediato, num cenário que está sendo montado, não é? E devemos ter, portanto, a preocupação, porque a grande tribulação virá, como em nenhum outro tempo da história veio, mas tudo isso é montagem para a vinda do Rei da Glória. Como diz o Salmo: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Isso está profetizado, isso vai acontecer, e isto é a grande vitória da igreja e do povo de Deus. Deus reserva, reguarda, Deus protege, Deus conduz o seu povo. Deus abençoe, até a próxima meditação. Que Deus abençoe para que você também tenha clareza. Nos acompanhe no YouTube. Será um prazer estar prestando um serviço de edificação e orientação para todos. Em nome de Jesus, amém.